É sério. Podcast. Oferecimento: Clínica Pele Praia. Um mergulho na sua beleza. Réveillon Celebration. Viva a capital do Réveillon. E Prefeitura Municipal de Maceió. Cidade de todos nós. Pra você, o que deve ser prioridade na cidade de Maceió? Primeiramente, saúde. Saúde, né? Saúde. A saúde. Saúde tem que ser em primeiro lugar. Tem que investir em saúde, é o certo, né? A prefeitura adquiriu o melhor hospital de Alagoas, o Hospital do Coração. Ele era particular, agora vai ser público, com atendimento gratuito pelo SUS. O primeiro da história da prefeitura de Maceió. Agora o pobre vai ter saúde de rico. Aí sim, bota pra torar. É, Maceió tá mudando e é pra melhor, é pra todos. Aí sim. Venha, freguês! Oi, e aí, como vocês estão? Pois é, hora de mais um episódio do É Sério Podcast, e desde já eu agradeço a você pela audiência e por todas as pessoas que estão entrando no nosso canal. Gente, só para deixar registrada a minha felicidade, que nessa última semana nós alcançamos aí 5.000 visualizações. São mais de 250 horas de conteúdo aqui no nosso canal, e isso não seria possível se não fosse você que está aí do outro lado acompanhando a gente, seja pelas plataformas normais de podcast, seja aqui pelo YouTube, tá bom? E só para deixar a gente mais feliz ainda, você sabia que nós também estamos no Spotify, e o Spotify também tem vídeos agora, então você também pode acompanhar todo o conteúdo que a gente publica aqui pelo Spotify, tá certo? E se você ainda não nos segue, aproveita, vai dar o seu joinha aí, curte, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, né? Porque são as notificações de tudo que a gente vai postando aqui, você já vai ficar por dentro, tá bom? E vai poder compartilhar com quem você quiser. Bom, seguindo a nossa linha aqui de entrevistas, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar é da área de saúde. E quem está comigo aqui no estúdio do É Sério é a doutora Mari Falcão. Olá, doutora. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Gente, a doutora Mari, ela é angiologista. Para quem acha que esse nome é muito difícil, é aquela profissional, aquela médica que cuida das nossas varizes. E o que seriam varizes, doutora? Varize nada mais é do que uma veia doente. Faz parte de uma doença chamada doença venosa crônica. É uma doença genética, ou seja, o paciente nasce com essa doença, com esse problema, e ele é herdado da família. Então, herda do pai ou da mãe. Então, é uma doença genética, hereditária, e ela é crônica, não tem cura e progressiva. Ou seja, vai piorando ao longo da vida, quando não tratada. Isso vale para homens e mulheres com a mesma incidência? Eu acredito que as mulheres tenham mais, né? A doença ela atinge tanto homem quanto a mulher, mas realmente tem uma prevalência, uma incidência muito maior nas mulheres. Em torno de os pacientes que têm varizes, 80% é mulher. E por que seria isso? Tem alguma questão hormonal aí no meio? Sim, muito. Até o próprio hormônio feminino que a gente produz todo mês, menstruação, ele funciona como se fosse um acelerador da doença. Né? A gestação é outro fator que acaba exacerbando a doença venosa. Homem já não tem essa questão hormonal, não tem nem hormônio feminino, nem engravida. Então é uma doença puramente genética. E em varizes em homem tende a ser um pouco até pior. Por quê? Porque tem só essa parte mais genética mesmo. Então acaba tendo uma apresentação um pouco mais diferente. Dificilmente você vai ver homens com aqueles vasinhos pequenininhos, homens aparentes, mas é muito menos frequente. Quando aparecem homens, são aquelas varizes mais grossas, calibrosas, e o homem, diferente da mulher, não gosta de se cuidar. E é mais difícil. A gente já vê pesquisas, né? Inclusive são estudos médicos que dizem que os homens eles vivem 7 anos a menos que as mulheres não se cuidam. E aí geralmente o homem não liga, como não tem o fator hormonal, geralmente não dá tanto sintoma, vai deixando a doença progredir e na maioria das vezes quando chega no consultório já tem uma doença mais avançada, tem uma doença pior.
Quando você fala em sintomas, quais seriam eles? Assim, tem a questão aparente, né? Que Sim. elas vão ficando mais visíveis e acho que também causa dor. Sim, assim, a doença venosa, apesar de ser uma doença crônica, não ter cura progressiva, ela tem uma apresentação bem variável. Então, tem pacientes que vão ter apenas vasinhos, que só faz uma repercussão estética, nunca vai dar nem sintoma, nem nenhum problema mais sério da saúde. E enquanto tem pacientes que vai ter esses vasinhos, veias grossas, que essa doença aí sim, mais agressiva, pode dar complicação grave. Então, o que são os sintomas das varizes? É peso, cansaço na perna, pode sentir uma coceira. No período menstrual, sente esses sintomas de forma mais exacerbada, um inchaço no final do dia, um peso nas pernas no final do dia. Mas são sintomas que passam facilmente. Deitou, botou a perna para cima, passa. O que são as complicações? É quando a doença ela avança, não é tratada. Que pode ser uma erisipela, que é uma infecção de pele, pode dar umas manchas escuras na pele, que é a dermatite ocre, pode causar flebite, trombose, ferida na perna. Isso são complicações da doença. Aí eu pergunto, tem uma idade que ela começa a aparecer? Ou, enfim, o que causa isso? Tirando essa questão do hereditário, acho que os fatores externos também contribuem. Então, quais seriam? Então, a doença, ela é genética. Né? Então, você herda, eu digo assim para meus pacientes, é como se você nascesse com a semente das varizes dentro de você. E alguns fatores externos é o adubo, vai ali fazendo com que essa semente ela germine. Então, o que é que de fato piora, exacerba a doença? São 5 coisas. O sedentarismo, então quanto mais sedentário fica, pior são os sintomas. O uso de hormônios como anticoncepcional piora também. Gestação, quanto mais gestação a mulher tem, pior, acontece várias mudanças no corpo que acaba favorecendo o surgimento de varizes, sobrepeso e obesidade, e passar mais que 6 horas em pé ou sentado. Então, o que tem comprovação científica são esses 5 fatores. Existem muitos mitos em relação às varizes, que você deve ter escutado já, que subescada da varizes, salto alto da varize, não pode pegar peso, vai estourar as varizes. Isso tudo é falso, não tem nenhuma evidência científica que de fato piora, isso não piora. Aí a gente comentava aqui nos bastidores que antigamente a gente costumava ver as nossas mães, as nossas avós, quando faziam um tratamento para as varizes, era aquela coisa cirúrgica, né? Eu lembro que a minha mãe chegou a fazer cirurgia de varizes, parecia uma múmia, né? Porque teve que fazer a cirurgia e ficou com as pernas fachadas e ficava para cima e tudo, e aquilo era um processo muito doloroso. E graças à tecnologia, a doutora Mari acabou de dizer aqui que isso não existe mais para nossa alegria, né? Então, a medicina vem evoluindo, as técnicas, tecnologias, o conhecimento médico a respeito da doença. Então, hoje, para eu lhe afirmar que é uma doença genética, que subescada, não cria varizes, não foi feito vários estudos ao longo aí desses anos, e o tratamento de varizes evoluiu muito. Hoje é totalmente diferente do que há 20 anos atrás, né? Eu tenho já 17 anos de formada, então o que eu aprendi lá na faculdade é totalmente diferente do que eu trato hoje meus pacientes. Né? Então, até mesmo aquelas veias mais calibrosas, aquelas veias salientes na perna não necessitam mais de cirurgia. A gente consegue tratar com um laser endovenoso, que a gente vai por dentro da veia cauterizar. Ao invés de arrancar, a gente destrói essa veia através da luz do laser. Então, é um tratamento menos invasivo, que a gente nem precisa ir para o hospital, que eu consigo fazer no consultório, com anestesia local. Então, alguns pacientes, alguns casos que antes eram desafiadores, como um paciente mais idoso, um paciente que tem algumas doenças associadas, como alguma cardiopatia, pacientes até mais obesos. Antes a gente não conseguia tratar cirurgicamente esses pacientes, porque a cirurgia era risco, né? Mas hoje a gente consegue fazer com laser endovenoso. Então a gente consegue proporcionar aos pacientes que antes a gente não conseguia uma melhor qualidade de vida, consegue tratar até mesmo esses pacientes. E aí a gente pensa, e pós-procedimento, eu não diria mais nem cirurgia, né? Pós-procedimento, quais são esses cuidados? Então, olha, a grande maioria assim, dos pacientes, né, eles não precisam de nenhum tipo de repouso. Os pacientes vão lá para o consultório, a gente trata a veia safena, várias varizes e sai andando naturalmente na mesma hora. A depender do trabalho, pode trabalhar no outro dia. Alguns pacientes, quando a gente faz tratamento muito maior, eu peço um descanso,
né? Assim, vai fazer suas atividades habituais, mas sem tanto esforço, porque às vezes fica um pouco mais dolorido, mas de forma geral, 2 dias já está liberado para fazer tudo. Volta ao trabalho, pode dirigir. Alguns casos maiores, eu peço para ficar 1 semana sem malhar. Sim. Mas em alguns outros casos, depois de 2 dias, pode ir até para academia. Nossa. Eu já tive paciente, médico não pode parar, tem a vida agitada, que eu tratei a safena dela de manhã, de noite ela foi dar uma palestra, um curso. Então é possível. Que maravilha. Eu cheguei a ver algumas coisas na internet, tinha umas agulhinhas que colocava assim na veia, né? E aí saía puxando e ela sumia. Ainda faz assim? Assim, que dali é a flebectomia, né? Então a gente faz um cortezinho na perna, vai com um ganchinho que parece uma agulha de crochê, e a gente vai arrancando a veia. Né? Então isso a gente fazia para, imagina uma pessoa cheia de varizes, cheia de vasos, a gente fazia vários cortezinhos. É um procedimento um pouco mais traumático. Então hoje, como é que eu uso a flebectomia? Eu ainda uso a flebectomia? Uso. Em alguns casos, a flebectomia ainda é uma boa opção. Só que acontece, hoje a grande questão do tratamento é que não existe um tratamento que resolva tudo. A grande questão é associar métodos. Então, numa perna só de um paciente, às vezes eu tenho uma veia grossa, tenho uma veia pequena, tenho uma veia mais profunda, tenho uma veia mais superficial, e cada tipo de vaso vai exigir um tipo de tratamento diferente. Então, a gente vai associar, eu digo que a gente vai montar um quebra-cabeça de tratamento. Então, em alguns casos selecionados, às vezes tem uma veia que aquela veia ali tem como melhor resposta eu ir lá tirar. Só que é uma coisa bem menos invasiva, que eu ainda faço no consultório, anestesia local, faz um furinho e a gente tira. Eu não faço mais aquela cirurgia grande de ir para o hospital, tomar raquianestesia, ficar enfaixada, cortar 15 dias para cima. Né? Essa semana eu atendi uma paciente e falou assim: doutora, eu tenho 2 filhos, eu não tenho ninguém aqui em Maceió, eu sou de fora. Eu fui no médico e falou que eu tinha que ficar 15 dias de repouso. Como é que eu fico 15 dias de repouso com 2 meninos pequenos? Entendeu? Complicado. Então isso era um fator que muitas mulheres acabavam deixando para lá, né? E iam procurar tratamento numa fase mais avançada da vida, depois que os filhos já estavam tudo grande, porque não conseguia parar para poder cuidar, né? E hoje essa realidade, graças a Deus, mudou. A gente consegue tratar. Então, tanto que eu falei, você não precisa de ninguém para cuidar de você, você consegue ir lá para o consultório, fazer o seu tratamento, voltar para casa e cuidar dos seus filhos, não tem problema nenhum. E a partir de que momento a gente deve procurar o profissional angiologista para tentar resolver essas varizes? Quando está incomodando muito? Não! Qualquer doença na área da medicina, quanto mais precoce a gente trata, melhor. Qualquer uma. É muito mais fácil você tratar poucos vasos do que muitos vasos. Entendi. É muito melhor você tratar uma doença que nem está complicada, que nem está lhe causando problema, do que chegar numa fase avançada, porque o resultado não vai ser o mesmo. Né? Como eu falei inicialmente, a doença ela é crônica, ela não tem cura. Então, por melhor tratamento que a gente faça, ainda assim não está curado. Outros vasos vão surgindo ao longo da vida, por isso que é necessário um acompanhamento. Então, por exemplo, se você tem a sua mãe que tem varizes, precisou até fazer uma cirurgia. Se seu pai não tem varizes, você tem 50% de chance de ter varizes também. Entendi. Então, fica um alerta. Então, você é jovem, o pai tem varizes, a mãe tem varizes, tem que estar observando, tendo cuidado com o corpo, olhando, ver se aparece alguma coisa. Aparecer algum vasinho, é o momento de tratar. Não é esperar tá cheio, sentindo dor. Né? Às vezes chega paciente jovem mesmo, 20 anos, 18 anos, cheio de vaso, cheio de varizes. Nossa. E aquelas meias de média, baixa, alta compressão? Sim. Aquilo ali resolve, ajuda quem tem medo até de ir para o consultório, né? Para poder fazer esses procedimentos. Então, o que acontece? Olha, há uma superestimação do uso da meia elástica. Então, 90% dos meus pacientes usam meia. Certo. Só que de forma pontual para o tratamento. Não é usar meia elástica para evitar que tenha varizes ou usar meia elástica na tentativa de impedir o surgimento de mais varizes, porque ela não funciona para isso. As mulheres, quando ficavam grávidas, costumavam usar muito essas meias, que, diga-se de passagem, gente, era um sufoco. Porque você imagine, a pessoa já está grávida, já tem aquele peso todo na frente. Pra se abaixar, é uma tortura. Meia, era terrível. E o que acontece? Não tem nenhum estudo científico mostrando que o uso de meia impeça a formação de varizes. E porque não impede mesmo, não. Então a meia ela é muito importante para alívio de sintomas.
Então, uma mulher que não tem nenhum sintoma de peso, nem cansaço, nem inchaço na perna, não tem para que usar meia elástica. Então, a gente vai usar meia elástica para alívio de sintomas. Durante o tratamento, em alguns momentos a gente usa a compressão, faz parte do tratamento, mas de forma pontual. Então, o paciente que faz um tratamento desse grande usa meia uma semana, ponto. Vai só usar de novo quando a gente fizer de novo a outra visita para fazer algum procedimento, dessa forma. Ou quando eu vou usar a meia elástica como uma profilaxia mecânica para trombose. Então, a gente usa a meia elástica nessas situações. Infelizmente, muita mulher sofreu, sem necessidade, usando meia que não precisava. Muita gente. Ainda bem que para isso existe a tecnologia, né? Doutora, o angiologista, quais seriam as outras doenças, no caso, que ele poderia ajudar a tratar? Na verdade, a angiologia ela faz parte da cirurgia vascular. Então, eu sou cirurgião vascular. Então, dentro da cirurgia vascular, existem várias doenças que a gente trata. Tanto doenças da parte venosa, quanto doenças da parte arterial. Eu me especializei, ainda mais me subespecializei dentro da minha especialidade, em tratar varizes. Sim. E além disso, a gente trata de problemas do sistema linfático que causam uma doença chamada linfedema. O sistema linfático são os canálicos bem fininhos que eles são responsáveis por carregar o líquido do corpo. Sim. Então, quando ele está defeituoso, que também geralmente é uma doença genética, a perna fica inchada constantemente. E numa fase bem avançada, a gente pode ter aquele quadro de elefantíase. Sim. Pronto. A doença do sistema linfático é essa. Pode ter linfedema por trauma, linfedema secundário à cirurgia. Por exemplo, gente que tem o pé que fica muito altinho assim na frente, isso. É essa questão. Isso. E geralmente é unilateral, né? Nas duas pernas, é unilateral. E às vezes o linfedema surge, ele é congênito, né? Ele se nasce, até criança, você olha pra perna, tem uma perninha mais grossinha do que a outra, pode, né, tem cirurgia para isso? Não. Nem tratamento. O tratamento é clínico para não deixar evoluir. Sim. As cirurgias que tem para o linfedema são cirurgias de resgates, para casos bem avançados, que já não tem mais o que fazer para tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente. Mas é porque não tratou lá clinicamente quando era criança e não fez o diagnóstico precoce. Outra doença bem falada, muito falada, que assim, ela não é específica do vascular, mas a gente acaba fazendo o diagnóstico inicialmente porque a queixa principal é dor na perna, que chama-se lipedema. Sim. Que é uma doença que tem sido falada muito ultimamente, que é uma doença do tecido conjuntivo, mais especificamente da gordura. Então, é um tipo de gordura inflamada. Então, essas que atinge mais mulheres, também, de novo, a gente mulher. Também por causa de hormônio, questão hormonal seria? Também é uma doença que é genética, também é crônica, ela é progressiva, ela vai piorando e tem alguns sinais e sintomas. O principal sinal e sintoma é uma desproporção da cintura e o quadril. Então, o paciente, ela é magrinha aqui em cima, mas tem muita gordura na perna, no quadril, culote, e não é só o acúmulo de gordura, é uma gordura que dói, o paciente sente muito desconforto, é uma perna sempre muito dolorosa, enche de roxo fácil, se engorda, é muito difícil de emagrecer, tem uma dificuldade de perder peso, e a gente vascular tem estudado bastante essa doença e também a gente faz o acompanhamento. A gente está vendo aí a quantidade de coisas que é possível se tratar junto ao angiologista, né? Procurar um profissional sério que possa fazer as indicações corretamente. Aí eu pergunto, depois que a pessoa faz a cirurgia de varizes, elas podem voltar? Então, como eu falei inicialmente, a doença é crônica. Toda doença crônica, ela não tem uma cura definitiva, certo? O tratamento de varizes não é curativo. Então, ninguém fica curado de varizes. A gente tem a intenção do tratamento de controlar a progressão da doença. Então, você vai fazer um procedimento. Eu hoje trabalho com ciclos de tratamento. O paciente vai lá ficar comigo 6 meses, 5 meses de tratamento. A gente vai fazer uma etapa inicial, tentar controlar o máximo. Depois dali, todos os pacientes, 100%, tem que fazer uma manutenção. Tem que fazer um acompanhamento que, inicialmente, eu peço para ir de 6 meses a 1 ano, em até 1 ano, porque a gente vai estar se antecipando ao surgimento de novos vasos. A doença, ela não vai parar de produzir vaso, entendeu? Então, o que é retirado não vai voltar, só que o corpo vai produzir mais. E aí porque existia essa questão do mito, né, pessoal? Mas se fizer a cirurgia vai voltar, não tem como fazer. Tem uma razão
isso é uma afirmação correta e não ao mesmo tempo. O que acontece? Como eu falei inicialmente, uma perna só de um paciente tem uma veia grossa, uma veia pequena, às vezes uma veia mais profunda, e a gente precisa de técnicas diferentes para tratar diferentes tipos de vaso. E antes a gente só tinha 2 técnicas, só cirurgia e aplicação. E só 2 técnicas era insuficiente para tratar esses pacientes. Então muitos, de fato, tiveram piora com a cirurgia, porque a técnica não era a mais adequada, mas era o que tinha para tratar naquele momento. Muitos vasos não conseguiam ser retirados cirurgicamente, então ficava mesmo, então voltava porque nunca saiu. Então tinha uma progressão da doença, não conseguia controlar só com essas 2 técnicas e infelizmente muitos pacientes não eram tratados de forma boa. A gente não conseguia ter um resultado como a gente consegue ter hoje, porque não tinha, era limitado tecnicamente. Então tratar varizes era um negócio ruim. Não adiantava, era uma cirurgia chata, ficava 15 dias, né, com a perna pra cima, toda enfaixada. Então muita gente tinha assim, certos traumas, não, cirurgia de varizes não presta. Até nessa área da medicina, muita gente me falava, você vai ser varizeiro, tirar tripa. E não sei o que. Era uma coisa menosprezada, porque era uma coisa muito, né, ruim. Mas hoje mudou completamente. Que bom. Mudou completamente. E assim, os hábitos de vida normais, eles podem ajudar nesse processo aí, porque você falou que a questão do sedentarismo também faz com que as varizes surjam com mais facilidade. Qual seria então o perfil para que essa pessoa, mesmo sabendo que tem alguém com varizes na família, que ela não precise desenvolver isso com tanta facilidade? Então, assim, eu explico para os pacientes que tratar varizes não é só fazer laser, não é só fazer espuma, não é só fazer aplicação. É um trabalho a 4 mãos. Então, tem a função do médico de fazer o diagnóstico, de escolher as melhores técnicas, e o paciente tem um papel fundamental nisso daí, porque o estilo de vida influencia totalmente na evolução da doença. Então, se chega um paciente sedentário, tá com sobrepeso, não come direito, não bebe água, não faz exercício, então isso vai causar dor na perna, inchaço, e esses fatores não vão ser resolvidos só tirando varizes, né? E aí o paciente vai aumentando de peso, não emagrece, e a gente vai tratando varizes, então acaba que quase que enxugando gelo, então a gente não vai conseguir controlar. Mas quando o paciente faz o tratamento correto, entende a importância de mudar o estilo de vida, pronto, acabou-se, resolve. Né? Apesar de ter a doença, não vai sofrer com ela. Gente, olha que maravilha, né? Tão bom a gente poder tirar dúvidas. Eu tirei muitas dúvidas aqui. Doutora, vamos passar para o pessoal que vai acompanhar esse podcast. Sim. Onde é que a senhora atende? Onde é o seu consultório? Fique à vontade para falar. Eu tô sempre nas redes sociais, no Instagram, né? O meu Instagram é doutora Mari Falcão. Eu sempre estou falando várias dicas, tirando dúvida, respondendo o paciente. Meu consultório fica no Parque Shopping, na Clínica Falcão. Eu atendo todos os dias lá, né? Então lá também é onde eu faço todos os meus procedimentos. Hoje eu não vou mais para o hospital. Eu já tenho alguns anos que eu não faço mais cirurgia convencional de varizes. E eu tenho lá o fleb extrator, que é para tirar a veia, para mostrar como eu fazia antigamente os varizes. Nossa, é bom acompanhar essa evolução, né? Até para você mesmo, enquanto profissional. Pois é, a minha experimentadora, eu pedi para ela só, traga meu fleboscópio. Para que, doutora? Vai fazer cirurgia? Não, para mostrar que vai ser a nossa relíquia aqui do consultório. Porque é importante o paciente entender que mudou, que a gente melhorou, né? Que a medicina vai evoluindo em todas as áreas. A gente está tentando cada vez mais ser menos invasivo, né? Você tratar uma doença e não precisar parar a sua vida para isso. Então, consultório lá no Parque Shopping, no Instagram, doutora Mari Falcão. Mari com Y, com tá, Y. Muito obrigada, adorei aí as explicações e tirou muitas dúvidas, com certeza, inclusive dúvidas pessoais, né? Porque claro que a gente sempre tem. Claro. Obrigada, doutora. Até a próxima. Até. Gente, nós vamos ficando por aqui com mais um episódio do É Sério Podcast. Viu aí que é praticamente um serviço de utilidade pública, né? Então vamos compartilhar o conteúdo para que mais pessoas tenham acesso às informações que foram passadas aqui hoje, tá bom? Beijo grande no coração e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.